Salmo 119, versículos 53 a 56. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Os teus decretos são motivo dos meus cânticos na casa da minha peregrinação. Lembro-me, Senhor, do teu nome durante a noite e observo a tua lei. Isto é assim comigo, porque guardo os teus preceitos. O que devemos fazer quando os outros deixam a Deus? Bom, no versículo 53, o salmista diz que muitas pessoas ao seu redor estavam abandonando a lei de Deus. Essa palavra traz a ideia de rejeitar algo no qual se apegava antes. É como alguém que está trocando de emprego, mesmo que não diga que o antigo era ruim, mas essa pessoa não continua nele e se apega a um novo cargo e uma nova empresa. Abandonar a lei de Deus é isso, é largar uma coisa para abraçar a outra. Então, as pessoas que o salmista está citando eram homens e mulheres que um dia haviam abraçado a palavra de Deus. Eram pessoas que certa vez disseram que creram e prometeram amor eterno a Deus, mas em um dado momento voltaram as costas para o Senhor e escolheram voltar à vida de pecado. Por isso, o salmista as chama de pecadores ou ímpios, pessoas injustas, pessoas culpadas de pecar contra Deus. E o abandono dessas pessoas à palavra de Deus provocou grande indignação no salmista. Em outras palavras, ele foi tomado pela ira, mas não era uma ira pecaminosa que parte para a briga e age pecaminosamente, mas uma ira santa, um zelo pelas coisas de Deus. O salmista sentiu horror por essa atitude. Ele tinha aversão ao pouco valor que as pessoas davam à lei de Deus. Essa é uma ira saudável que podemos e devemos ter. Se ofender quando a honra de Deus é ofendida, não a nossa. Esse não é um sentimento que nos conduz a buscar justiça com as próprias mãos, mas que desperta em nós o desejo de não querermos fazer o mesmo que aquelas pessoas. É ter aversão ao pecado, é ter o desejo de que as pessoas não se rendam ao pecado. O salmista sabia que aquilo causaria o fim daquelas pessoas. Uma hora ou outra o juízo de Deus viria sobre elas. Era essa a sua ira, e também deve ser a nossa também. No versículo 54, em contraste com o abandono dessas pessoas ao Senhor, o salmista diz que permanecia fiel mesmo estando sozinho. Ele afirma que os estatutos do Senhor, as suas ordens, eram o motivo dos seus cânticos enquanto ele vivia nesse mundo, na casa da sua peregrinação. Ele sabia que não era daqui e que o seu lar não era essa terra. Sabia que a sua estada nesse mundo era uma morada temporária. E até que chegasse ao lar celestial, ele cantava de alegria por causa da palavra de Deus. É isso que a palavra de Deus deveria produzir em nós. Cantarmos o seu conteúdo ou cantarmos por causa do que ela nos diz. Não só isso, mas no versículo 55, mesmo em meio à noite, quando o salmista estava sozinho e em trevas, ele diz que se lembrava do nome do Senhor. O nome de Deus é muito mais do que como Deus era chamado. Literalmente, o Senhor era chamado de Eu Sou. Isto é, eu estou presente, eu estou ativo, mesmo que não pareça, e posso fazer o que quiser e quando quiser. Essa era uma expressão que se referia não só à existência de Deus, mas à sua soberania e poder de cumprir a sua vontade no mundo. O salmista se lembrava disso. Lembrar o nome de Deus é reanimar o nosso coração a confiar nele, a obedecê-lo independentemente da circunstância e não ter medo, porque ele está no controle. Além de lembrar do nome de Deus, no versículo 55 ainda, o salmista diz que observava a lei de Deus. Ele mantinha a palavra do Senhor em obediência, mesmo que os outros não quisessem mais fazer isso. E por fim, no versículo 56, ele diz que tudo isso aconteceu com ele, porque tem guardado ou tem obedecido os preceitos de Deus. E o que aconteceu com o salmista? Nós já lemos nos versículos anteriores. Mesmo na angústia e na solidão, a promessa de Deus lhe deu vida. Mesmo sendo zombado, ele permaneceu fiel ao Senhor. Mesmo sozinho, ele continuou na caminhada da obediência. E por que tudo isso? Porque ele tem obedecido a palavra de Deus.
Por que será que as pessoas menosprezam a lei de Deus? Segundo esse salmo, porque elas nutrem em seus corações pouca consideração pelo próprio Deus. Elas não se lembram de Deus e por isso rejeitam a sua palavra. O salmista tinha aversão a isso. E ele sabia que a lembrança de Deus era o único remédio que o preservaria no temor do Senhor e na obediência à sua palavra. Isso significa que, quanto mais a majestade de Deus nos vier à mente, mais nós teremos a tendência de nos humilhar e temê-lo em obediência. Aqui está mais uma preciosa lição. Lembrar do nome de Deus é o que nos mantém firmes na fé em meio ao abandono que os ímpios fazem da sua lei. Não importa se os outros deixem a Deus, se nos lembrarmos de quem Ele é, continuaremos no caminho da obediência. O que devemos fazer quando os outros deixam a Deus? De acordo com o que aprendemos hoje, ter aversão ou ira quanto a essa prática e nos lembrar de quem Deus é. Só nos manteremos firmes na peregrinação deste mundo se tivermos na palavra de Deus o nosso maior motivo de alegria e cânticos e se a obedecermos.